Queria dar boas-vindas a todos. Hoje, particularmente, eu fiquei muito animado aqui, vendo cada um de vocês chegar, a poder cumprimentar, ter conversas, esse louvor maravilhoso. Muito obrigado, né? Essa é a igreja acontecendo, o encorajamento de que a gente ouve lá, quando a gente encontra um ao outro, isso realmente tem um poder impressionante. Muito obrigado. Você já teve aquela sensação meio amarga de ter sido deixado de lado? O Salomão compartilhou um pouco isso daqui, crescendo. Eu também conhecia bem essa dor ao crescer. Apesar de meu pai ter sido um jogador profissional, foi campeão do Vasco na década de 70, ele não passou os genes futebolísticos. E eu era um zero à esquerda no futebol. E sempre eu era o último a ser... E aula de educação física, você está comigo, né? Lá na década de 80, bota uma bola lá e os caras vão jogar bola. Quando eu estava na antiga 8ª série, né? Um spoiler aqui da minha idade, na época em que a gente nem contava ano, tinha uma professora de física e química, naquela época dividia as matérias na 8ª série, ela resolveu escolher 4 alunos da minha sala para dar uma prova especial para eles. E eu não fui escolhido. Eu nem sei por que eu fiquei surpreso na época, porque eu era bem vagabundo na escola. Eu não tinha nenhuma razão para ser escolhido. Mas eu achei que eu devia ter sido escolhido. E eu fui até ela para falar. Falei, professora, por que você não me escolheu para dar essa prova? Ela nunca me contou por que ela não me escolheu. Mas doeu ter ficado para trás. E Deus, incidentemente, usou aquele episódio para fazer um marco acontecer na minha vida acadêmica. Porque eu falei, eu nunca mais vou ser um dos alunos que vão ficar de fora quando um professor escolher alguns para dar uma prova especial. Eu comecei a estudar e aquilo me trouxe muitos benefícios ao longo da vida inteira. Mas, geralmente, ser deixado para trás não traz muito benefício, não é verdade? Só deixa aquela dor, aquele amargor mesmo. Dói. E talvez você já tenha experimentado assim, algo no trabalho. Você teve aquela ideia incrível, você se esforçou por ela, mas na hora do reconhecimento foi para aquele colega que fez isso daqui do projeto, e não para você que se matou lá trabalhando. Talvez você tenha sido deixado de lado em casa. Você tentava agradar, você tentava chamar atenção, você tentava ser um bom filho, mas parecia que entre todos os irmãos, não importa o que você fizesse, havia um favorito e não era você. Talvez foi num relacionamento que você se sentiu assim. Você se doou, você amou, você cuidou. E mesmo assim, seu parceiro ou sua parceira decidiu ir em outra direção. E você ficou ali sozinho, com aquela dor no estômago, aquele nó no estômago, com 1000 perguntas na cabeça, mas com a sensação de que eu fui deixado para trás. E essa sensação de ser passado para trás, ela mexe com a gente, ela abala a nossa estrutura. Dói mais do que muitas vezes a gente até admite. Desperta um tipo de raiva que a gente nem sempre tem expressão para dar, nem sempre tem voz de grito, mas que pode virar rancor, que frequentemente vira até amargura, comparação e até violência. E às vezes essa dor nem é por algo que a gente perdeu recentemente. Pode ser por algo antigo, que está lá guardado no fundo do seu coração. Talvez você tenha sido. Hoje você já é um adulto, você já tem seus filhos, mas talvez você um dia foi aquela criança esquecida no fundo da sala. Ou aquele adolescente que nunca teve voz em casa. Ou aquele adulto que às vezes se sentia invisível. E lá dentro as dúvidas não param. A pergunta vem, por que eu não? Por que ele? Por que ela? Por que não eu? É nesse lugar sombrio de ser deixado para trás do coração humano que a história de Caim e de Abel nos encontra. Uma história que à primeira vista parece ser só a respeito de um assassinato na Bíblia, o primeiro assassinato, mas que na verdade é sobre algo ainda mais profundo no coração humano. É sobre a vida depois do Éden. Depois da queda, Adão e Eva são expulsos do paraíso. E agora, seus filhos, eles vivem a realidade de um mundo quebrado. Um mundo onde as coisas, elas não são mais como elas foram feitas para ser. Onde a presença de Deus parece distante. E o coração humano agora parece ser um campo de batalha. E no meio desse novo mundo,
Caim, um dos filhos de Adão e Eva, ele carrega uma ferida. A de ter feito uma oferta a Deus, como vamos ver, e de ter visto o próprio irmão ser aceito, enquanto ele foi rejeitado. Hoje a gente vai mergulhar nessa história, mas mais do que entender só o que aconteceu com Caim, a gente vai tentar entender, por meio dessa história, entender o que acontece com a gente, o que acontece comigo, o que acontece com você. Porque essa história não é só sobre dois irmãos que viveram há muito tempo. É sobre eu e você, sobre mim e você. É sobre como a gente lida com a rejeição, sobre como o pecado se esconde em nosso coração, sobre como Deus nos confronta com a graça dele. E sobre como a salvação pode estar mais perto do que a gente imagina, mesmo quando a dor em nossas vidas parece insuportável. Vamos ler essa história aqui e descobrir que mesmo quando a gente se sente rejeitado, ainda assim a gente pode ser alcançado. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Bem, esses dois homens cresceram. E se você visse eles, se você estivesse de fora olhando para esses dois homens, um certo dia da vida adulta deles, provavelmente você não veria nenhuma diferença entre os dois. Ambos estavam ali diante de Deus, ambos estavam preparando ofertas para dar a Deus. Caim trouxe o fruto da terra, porque ele era agricultor, e Abel trouxe o melhor das ovelhas dele, sendo o pastor que ele era, cuidava de ovelhas. Ambos estavam fazendo o que era certo, pelo menos externamente. Mas a gente lê que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E aqui começa o terremoto. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha como outras versões bíblicas trazem a tradução desse último trecho aqui. A Nova Almeida atualizada. Caim ficou irritado e fechou a cara. Ele ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Ele ficou irritado e abatido. Ele ficou com um aspecto alterado, com a zanga que tinha. Ele irou-se fortemente, descaiu-se o semblante. Caim ficou furioso. Em hebraico, o que essas traduções estão tentando expressar para nós é que é como se o rosto de Caim tivesse afundado, tivesse caído. Essa linguagem expressa que Caim foi tomado de uma vergonha, de uma raiva profunda, e que a cara dele simplesmente refletiu esses sentimentos profundos que ele estava tendo. É o retrato de alguém que foi derrotado por dentro. E antes que a tragédia acontecesse, Deus se aproxima de Caim, vendo o perigo que estava se aproximando dele, e pergunta para ele: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Essa frase aqui, talvez estejamos muito acostumados com ela, mas ela é uma das imagens mais fortes de todo o Antigo Testamento. Deus está comparando o pecado a um animal, a um predador que se agacha ali na porta, prestes a devorar, a pular em cima de Caim, pronto para soltar em cima dele, para saltar em cima dele. E olha só, o pecado de Caim nem explodiu ainda. Ele não deu vazão a tudo aquilo. Ele ainda nem cometeu o assassinato. Ele nem feriu ninguém ainda. Mas Deus está vendo o perigo. E Deus, ele vem advertir a Caim antes de ele se render ao perigo, porque ele vê algo que Caim aparentemente ainda não está vendo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o pecado. Ele sempre começa pequeno. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu quero me tornar uma pessoa amarga. Certo? Você não acorda e cedinho da manhã toma a decisão: amanhã o que eu quero fazer é destruir um relacionamento. Hoje eu vou acabar com a minha integridade. É isso que eu planejo fazer. Essas coisas não acontecem assim. Ninguém planeja a própria destruição. Elas começam em lugares escondidos. Começam com uma inveja que é disfarçada de justiça. Começa com uma raiva disfarçada de frustração legítima.
começa com um orgulho, disfarçado de convicção. O pecado, ele se esconde em nosso coração. Ele se agacha, ele se abaixa, ele se disfarça. Ou ele se esconde, ou então, se não tiver jeito de se esconder, porque ele é muito grotesco, ele tenta parecer pequeno, inofensivo. É só um pecadinho. Todo mundo faz. Não vai ter grandes consequências isso na minha vida, na sua vida. É como se a gente estivesse levando... Você é daquela época que a gente ia para as feiras e recebia um animalzinho, né? Um hamster, ou um pintinho. Coitado dos pintinhos. Os protetores de animais fizeram isso parar. É como se você fosse para uma feira dessa e você levasse um leãozinho para casa. Pequenininho, fofinho, tipo o Rei Leão, assim, sabe? O Simba. Mas daqui a pouco ele vai crescer e ele vai virar uma fera. E se você não dominar, ele vai dominar você. Deus diz isso para Caim: o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras palavras, ele quer te controlar, ele quer te possuir, ele quer moldar quem você é. E é isso que acontece com Caim. Ele deixa a semente da rejeição que ele experimentou virar raiva. Ele deixa a raiva virar inveja. Ele deixa a inveja virar amargura. A amargura vira um plano. E o plano vira sangue no chão. Mas tudo começou com um rosto transtornado, com um rosto caído, com um sentimento de ser deixado para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal aqui. Quais são os pecados que estão agachados, perto da porta, querendo saltar e devorar você? Talvez você esteja pensando: não tem nenhum animal na minha porta, não. A minha vida está limpa e eu estou em paz. Mas esse é o ponto. O pecado, ele se esconde. Se você não vê a tentação que está prestes a te pegar, você tem um problema maior do que você imaginava ter. Porque há alguns animais, há alguns predadores na porta do coração de cada um de nós, tentando nos pegar, tentando nos devorar. Ele se veste de virtude muitas vezes. Eu não sou controlador, não. Eu só gosto das coisas organizadas do meu jeito. Eu não sou impaciente. É porque todo mundo ao meu redor é meio lerdo. Eu não sou invejoso. É porque a vida é tão injusta para comigo. Os outros têm sorte, mas eu não tenho sorte nenhuma. Talvez seja um ressentimento que você alimenta há anos, uma obsessão por controle, uma ferida tratada, não tratada, que virou padrão de comportamento, e agora você nem se dá conta. O Zé Antônio tem me ajudado a lidar com feridas, Zé Antônio, a Silvia, minha esposa, a lidar com padrões de comportamento irritadiços, grosseiros que eu tenho, que eu às vezes nem percebo. Porque eu permiti ao longo de muitos anos agir dessa forma. Eu preciso de tanta ajuda. Às vezes, um espelho de alguém que fala: você foi grosseiro aqui, você foi direto demais aqui, você foi irritado ali. Todos nós precisamos do espelho, da palavra e de irmãos ao nosso redor, para nos ajudar a ver coisas que a gente nem enxerga mais. Talvez para você seja um vício emocional, ou sexual, ou financeiro, ou relacional. Você sente que você precisa daquilo. Deixa eu te falar: se você sente que você precisa de qualquer coisa, além de um relacionamento com Deus, isso se caracteriza como um ídolo, como um vício. Você já tentou analisar, identificar as áreas onde sua alma começou já a ficar pesada? Aquela crítica constante que você repete por dentro, aquela comparação que você fica fazendo e você nem percebe mais, aquela raiva que você diz que você já superou, mas que ainda pulsa e que quando certos assuntos vêm à tona, você fica todo esquisito e fica todo tremendo. Pode até ser uma coisa que você chama de temperamento. É meu temperamento, eu sou assim. Mas Deus sabe que aí dentro mora um perigo. E hoje Ele está dizendo para você, não para te enganar, mas para te alertar: você pode dominar isso. Ainda dá tempo.
Se você não reconhece seus pecados quando eles estão lá no começo, quando eles estão se agachando e preparando o bote, eles vão te pegar quando eles já estiverem no controle. E aí vem a tragédia. Quando o pecado domina a gente, ele transforma a nossa identidade, ele muda até quem nós somos. Você deixa de ser quem Deus te chamou para ser. E você passa a ser moldado por feridas, por ressentimentos, por reações, como Caim acabou sendo moldado. Ele diz aqui, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pensa só em Caim. Caim foi o primogênito de Adão e Eva. Ele foi o primeiro ser humano normal, tipo eu e você, que foi nascido de mulher. Né? Porque Adão e Eva tiveram um nascimento meio esquisito lá. Caim tinha tudo para escrever uma linda história, mas ele acabou se tornando um símbolo eterno, até hoje. Você já ouviu alguém, conhece alguém chamado Caim? Ele se tornou o símbolo do rancor, da violência, do ressentimento. Tudo porque ele não dominou o pecado quando ele ainda era domável. Agora, a maioria das pessoas, talvez alguns de nós aqui, imaginamos que Deus se afasta de nós ao menor sinal de pecado em nossa vida. Que ele vira o rosto, que ele fica com nojo de nós quando pecamos. Que ele cruza os braços e espera a gente se afundar, para depois ele pegar o cetro poderoso dele e dar uma cajadada ainda na nossa cabeça, para ver se a gente cai em nós mesmos e volta para ele. Mas o Deus que a gente vê em Gênesis 4, lá no Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, não é essa imagem que a gente vê de Deus. Antes mesmo de Caim cometer qualquer crime, Deus já está ali ao lado dele. Isso é a graça de Deus sendo expressa desde o começo das Escrituras. Graça não é só perdão depois que você peca. Graça também é o cuidado de Deus antes de você cair, tentando acordar você, tentando alertar você, orientar você, te confrontar com o amor dele para ver se você pega um caminho que é melhor para você. Deus ele não se omite em nossas vidas. Ele não some em nossos momentos difíceis. Quando a gente está indo muito mal, ele não vira cara. É nesses momentos que ele sabe que a gente mais precisa da presença restauradora dele. Ele entra no quarto escuro da alma de Caim. Ele acende a luz. Ele não entra gritando, ele entra fazendo uma pergunta. Caim, por que você está furioso? Você sabe o que está acontecendo com você nesse exato momento? Você percebe onde isso vai dar, Caim? Deus ele age como um conselheiro sábio. Ele não se impõe, ele convida. Ele não acusa, ele expõe com gentileza. Essa abordagem é tão diferente da imagem que a gente faz de Deus, muitas vezes, de um juiz distante, de um pai bravo, de um fiscal, né, de nossos comportamentos. O Deus de Gênesis 4 é um Deus que se importa, é um Deus que não ignora a nossa tristeza, mas que conversa com a gente antes da tragédia acontecer em nossas vidas. Isso serve como um lembrete para nós, de que muitas vezes a graça de Deus, ela não se manifesta com trovões, ou com milagres extraordinários. Ela se apresenta a nós com perguntas inquietantes para o nosso coração, com conversas que tiram a gente do automático, com versículos que nos confrontam bem na hora certa. Você já teve esse tipo de momento? Aquele instante em que parece que Deus está falando diretamente com você? Talvez você esteja tendo um desses momentos agora mesmo. Fala, como ele sabia? Não sou eu, é Deus, é o Espírito de Deus. É Deus te perguntando, por que você está assim? Você realmente quer seguir por esse caminho? Você quer dar esse passo? Você está lembrado de quem você é? Isso é a graça de Deus trabalhando em nossas vidas. Não para humilhar você, para resgatar você. Voltando para o texto aqui, depois de Caim ceder ao pecado, vem as consequências, porque o pecado sempre traz consequências. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante
pelo mundo. Aterrorizantes, não? Essas consequências que Caim recebe. Mas mesmo depois de descobrir a disciplina que ele receberia, o castigo, as consequências, Caim, ele não demonstra nenhum arrependimento, ele só demonstra medo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Eu serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Caim reclama para Deus. Ele não quer aceitar o preço daquilo que ele mesmo fez. E o que Deus faz? Volta para ele e fala assim: você não está recebendo mais do que o que é justo e o que é adequado pelo seu pecado? Não é isso que Deus faz. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim como você está dizendo. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Alguns acreditam que a forma proverbial desse versículo quer dizer que isso havia virado uma espécie de provérbio. Deus não está só falando com Caim, se alguém te matar, Caim. Parece que essa frase virou um provérbio entre a população. Se alguém matar Caim, vai ter a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Ele coloca uma espécie, Deus, em vez de brigar com Caim e dizer: isso daí não é nada mais do que o que você merecia, ele coloca um sinal sobre Caim, uma marca sobre Caim. Eu sei que já rendeu filmes e livros sensacionalistas, mas essa marca nada mais era, não era uma marca de condenação, era uma marca de proteção, para impedir que a vingança se alastrasse no mundo, para proteger a vida daquele que não protegeu a vida do seu irmão. Por que será que Deus fez isso? Por um assassino, por um amargo, por um invejoso. Porque Deus, ele é justo, mas Deus também é misericordioso. E Ele nunca nos abandona completamente, nem mesmo os que o rejeitam. Essa é a beleza da graça. A graça é gentil e ela é firme ao mesmo tempo. Deus alerta, mas Ele não obriga. A graça protege, mas também corrige. Ela nos confronta sobre nossos pecados, mas com esperança de que a gente vai mudar e de que a gente vai ser transformado. Será que nós hoje aqui estamos reconhecendo a voz da graça de Deus em nossa vida? De novo, pode ser um incômodo que você está sentindo e que você não sabe de onde vem, uma tristeza talvez que não está passando, uma pergunta que está lá martelando na sua cabeça. Um versículo que parece ter sido escrito só para você, que você nunca lembra de ter lido antes na Bíblia, apesar de você já ter lido inúmeras vezes. Sabe, isso acontece porque, ao te corrigir, Deus está tentando te abraçar. Antes de te quebrar, Ele quer te despertar. Antes de te deixar colher as consequências, e Ele vai deixar você colher as consequências. Porque Deus é um gentleman, Deus é um lorde. Ele não vai nos obrigar a fazer nada que nós não queiramos fazer. Mas antes disso, Ele está sussurrando em nosso coração: você sabe por que você está assim? Você pode fazer diferente. E a pergunta é: a gente está ouvindo essa voz de Deus? Porque a graça, ela está mais perto de nós do que a gente imagina muitas vezes. Ela está do lado de fora da porta, bem ao lado da fera que está tentando nos devorar. E ela está esperando a gente deixar a graça entrar. Sabe, olhando de fora, tanto Caim quanto Abel pareciam ser 2 homens de fé aos olhos nus de alguém. Ambos criam em Deus, estavam ambos trabalhando duro, ambos estavam trazendo sua oferta a Deus, mas um foi aceito e o outro foi rejeitado. E a pergunta que não quer calar é por quê? Por que um foi aceito e o outro não foi rejeitado? A gente vai achar uma resposta mais clara a essa pergunta séculos depois, no documento de Hebreus, quando o seu autor diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. O problema não era a forma externa da oferta, nem a forma externa da adoração. O problema estava no coração por trás do sacrifício que ambos fizeram a Deus. Ao que tudo indica, por essa escritura, Caim ofereceu algo a Deus sem fé. De alguma forma, ele não estava confiando na graça de Deus ao dar a sua oferta. Aparentemente, ele não estava respondendo ao amor que Deus tinha por ele.
Talvez ele estava fazendo o mínimo possível para que ele ficasse bem com Deus. Abel estava dizendo com sua oferta, obrigado, Senhor, para o Senhor ser quem o Senhor é. Abel estava dizendo com sua oferta, dando graças a Deus. Caim estava dizendo com a sua, aqui está o que o Senhor pediu. Agora me dá o que eu mereço aqui, por favor. Faz a minha vida funcionar aqui. E aqui está o perigo. Nós, todos aqui, podemos ser hoje como Caim ou como Abel. Nós, exteriormente, estamos todos aqui fiéis a Deus, cantando, louvando, dando nossas ofertas, fazendo nossos sacrifícios. Exteriormente, estamos com Deus, mas ainda assim nosso coração pode não estar certo. Pode não estar com o espírito que Abel tinha, está com o espírito de Caim. Se suas ações são uma tentativa de conquistar o amor de Deus, você está agindo como Caim. Salvação na Bíblia nunca foi sobre merecimento. Sempre foi sobre a graça. E é por isso que ela é sutil, ela é difícil de perceber, porque ela contraria tudo que a gente foi ensinado a acreditar na vida. A lógica do mundo é você é aceito pelo que você faz, pelo que você entrega, por sua produtividade. A lógica do Evangelho é você já foi aceito. Agora eu te convido a viver uma vida para mim, em resposta ao que eu já fiz por você. E tem mais um detalhe aqui que expõe nossos corações, da maioria de nós que estamos aqui. Sabe quem matou Abel? Não foi um ateu, não foi um marginal, foi um homem religioso, um homem que cria em Deus, um homem que oferecia sacrifícios, que nem conseguia imaginar a sua vida fora de uma igreja, que conversava com o próprio Senhor. E até hoje, Caíns, religiosos feridos, orgulhosos, inseguros, ainda matam Abéis até hoje. Pessoas que vivem pela performance, pela comparação, pela meritocracia espiritual, que não suportam a leveza de alguém que vive pela graça. E antes de você pensar, nossa, esses Caíns são terríveis mesmo, deixa eu deixar bem claro, eu estou falando com você, eu estou falando comigo, porque se nós estamos aqui, sabe, nós temos o desejo de desenvolver nossa religiosidade. E nós ficamos feridos. Nós somos inseguros. Nós somos invejosos. E nós precisamos lidar com essas feridas, porque senão somos exatamente a definição de Caim. E esse é um teste importante para mim e para você. Como que você reage quando você vê alguém sendo abençoado, por exemplo? Quando você vê alguém sendo elogiado, reconhecido, amado. Filhos de cristãos, tapem os ouvidos aí por um minuto. Você está com seu filho lá lutando para amá-lo, e você vê o outro casal tendo seu filho batizado. Você sente aquela alegria? Com certeza, porque você ama aquele casal. É só isso que você sente? Ou tem algo mais? Ou tem aquela inveja? Ou tem aquele desespero? Ou tem aquela angústia de pensar, ai, por que não o meu? Por que não a minha? Quando você vê Deus usando alguém mais novo, alguém mais falho, alguém menos experiente do que você, como você se sente? É só alegria? Ou seu rosto cai? Ou isso te lembra de que aquilo que você desejava não está acontecendo? Sabe, o caminho da salvação exige que a gente largue o orgulho e a gente abrace a graça. E isso é difícil. É doloroso ser honesto a esse ponto. Porque implica dizer, eu não sou melhor do que ninguém. E tudo que eu tenho vem de Deus. E eu vou confiar de que os lotes na minha vida, as coisas que Deus dá para mim na minha vida, são aquelas que em sua soberania, são as coisas boas que Deus quer dar para mim. Se eu não recebi ainda essa bênção, ou aquele desejo do meu coração, eu vou confiar de que isso ainda não é bom para mim. Porque Deus não deixa de dar nada que seja bom aos seus filhos. É difícil fazer isso, não? De volta à história aqui, a gente viu que o sangue de Abel clama por justiça. Mas séculos depois, o mesmo autor do livro de Hebreus diz que há um sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue do próprio Deus, o sangue de Jesus. Para pensar no paralelo que existe entre Abel e Jesus. Abel ele foi morto injustamente por inveja. Jesus também foi morto injustamente por inveja. Abel não disse uma palavra antes de morrer.
Jesus, mesmo inocente, orou: Pai, perdoa-lhes. O sangue de Abel gritava justiça. O sangue de Jesus sussurra perdão. A justiça já foi feita. Está consumada. É esse sangue que garante a nossa salvação. Se você confia em Jesus, não é mais a respeito da sua oferta. Não é mais a respeito, não tem nada que eu e você possamos fazer que faça Deus amar você nem um pouco a mais. Tudo que nós vamos fazer a Deus é uma resposta ao que Deus já fez por nós, e isso torna infinitamente leve as obras que a gente tem para oferecer para Deus. Isso torna a gente querer fazer o máximo que a gente está dando, não porque a gente tem que alcançar algo, a gente já está nesse lugar. Tudo que resta a nós é a expressão de um coração cheio de louvor e de gratidão. A história de Caim e Abel não é só uma história antiga, é um espelho para mim e para você. Todos os dias, eu e você, independentemente de você ser cristão, ser ateu, ter uma religião, frequentar uma igreja, nós também estamos oferecendo algo no altar dessa vida. E todos os dias, nós somos chamados a olhar para dentro de nós e responder: por que eu estou fazendo isso? O que você oferece, você faz como Caim fez, ou você faz como Abel fez? Você faz porque você está tentando chegar a um lugar onde você possa ser digno de ser amado, ou você faz porque você entende que você já é amado? Se você anda frustrado, ressentido, constantemente decepcionado com Deus, ou desgostoso da vida, talvez você esteja preso na lógica de Caim. Talvez no fundo você ache que Deus deve alguma coisa para você, e você não está recebendo. Mas sabe, Deus já te deu tudo em Jesus. Hoje você pode parar de tentar provar seu valor. Você pode largar a comparação. Você pode deixar a amargura morrer em sua vida. E você pode confiar no sangue que fala mais alto do que a sua culpa. A pergunta de Deus, ela continua ecoando em nossos corações hoje. Por que você está furiosa? Por que seu rosto está tão triste e amargurado? Mas junto com essa pergunta vem um convite para nós. Você pode dominar o pecado. Você pode mudar o rumo de sua vida. Você pode viver pela graça. A salvação está ao alcance de qualquer um de nós, mas ela é sutil. Ela não vem geralmente com holofotes e de forma tão óbvia. Ela vem com rendição. E a pergunta para nós é: você vai continuar trazendo ofertas para tentar se provar, para tentar chegar nesse lugar? Ou você vai descansar na obra que já foi feita por você na cruz? O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Jesus sussurra perdão. Qual dessas vozes a gente vai escutar? Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos dar um sangue mais poderoso do que o de Abel. Obrigado porque até o justo Abel, que foi morto por inveja e cuja terra clamava por justiça, o Senhor reverteu ao sacrificar o justo na cruz, para que nós tenhamos misericórdia e perdão e graça. Essa graça, Pai, que vai tão além de simplesmente perdoar as nossas falhas, mas que entra em nossa vida, muda a estrutura do nosso ser e nos ajuda a enxergar que nós somos peregrinos nesse mundo, merecedores de nada, e que tudo que temos recebido já é um prêmio, já é algo a que não tínhamos direito, Pai. Muda a nossa estrutura e combate a inveja de nossos corações, combate a frustração da comparação, combate as decepções, as frustrações. Como é poderosa a sua graça. Muito obrigado por, mesmo diante de um assassino invejoso, amargo, violento, ressentido Caim, o Senhor foi e o chamou, convidou com mansidão a voltar para o Senhor. E é o que o Senhor faz conosco, Pai. Muito obrigado por nos ver em nossos piores momentos, em casa, com nosso cônjuge, com nossos filhos, em nossa solidão pecaminosa tantas vezes. E não virar o rosto, mas vir até nós, querer nos abraçar e querer, nos momentos em que mais precisamos de Ti, nos resgatar do pecado.
Te oramos tudo isso gratos em nome desse sangue poderoso do seu Filho. Amém.